Bora, fiel, para mais informações nessa manhã de sabadão. Coringão que joga amanhã contra o Belo Clube, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Pascoal, Fábio Luciano comentou sobre a última vitória do Coringão, que foi a primeira na temporada, de virada em cima do Red Bull Bragantino. E também tem uma informação importante sobre Paul Pogba, hein? Será que o negócio congelou ou pode dar uma acelerada desse final de semana? O Samir Carvalho vai trazer pra gente informações quentes sobre essa situação. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tá aí na tela pra você os melhores momentos de Bragantino e Corinthians. O Bragantino saiu na frente, capitão, mas o Corinthians vai lá e busca a virada com direito a noite de redenção, dá pra chamar assim? Analisa esse jogo aí pra gente. O Pedro Raul, né, Dani, também, né? Dani, assim, como a gente falou do Santos e Mirassol, né, um jogo de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, logo no início do campeonato, primeira rodada. E um joguinho que o Corinthians sofreu no início, né, mas aí sofreu ali durante os 10, 15 minutos, né, acabou sofrendo um gol em um cruzamento ali, nem coloca como falha defensiva, mas uma antecipação dentro da área. Mas aí após o gol, né, após alguns lances que o Corinthians acabou criando, tem uma penalidade que foi marcada e depois o VAR acabou chamando ali o árbitro para mostrando um impedimento. O Corinthians começou a tomar corpo no jogo, começou a dominar os setores, começou a criar chances também para para empatar o jogo, né? Abrir o marcador não, para empatar o jogo, e aí acabou construindo isso dentro do jogo. Então, assim, uma vitória importante para o Corinthians. Tem uma observação tática, Dani, que é importante fazer, que o Corinthians ele começa o jogo com 3 homens de meio campo, né? O Martins um pouco mais centralizado, e depois o Ramon Dias ele fixa um pouco mais o Léo Santana e coloca o Martins para jogar um pouco mais aberto pela direita, do meio, como a gente falou do Gerson, né? Do meio para a direita, e aí o Corinthians, né, consegue produzir muito. O Martins começa a ter, né, criar boas jogadas pelo lado direito do campo, e aí o gol do Pedro Raul, quanto é importante, né? Quanto foi importante esse gol pro jogador. Não, esse foi do Thales Magno, desculpa. Esse é o primeiro gol, chegou do Thales Magno. O dele é o da virada, né? O Thales empata, o dele é da virada. Exatamente, E o Thales, assim, também, né, junto com o Martínez, foi um dos nomes do jogo, né? Um jogador que produz muito, que cria jogadas, que incomoda o adversário, né, no sistema ofensivo. E aí o gol do Pedro Raul, gol de cabeça, um jogador que não fazia gols desde abril, e aí consegue fazer o gol da vitória do Corinthians, importante para ele, importante para o time pelos 3 pontos, importante para ele também nessa questão pessoal de retomada de confiança. O Pascoal, você acha que agora essas variações táticas, né, o Capita cita um importante que acaba modificando o jogo do Corinthians e trazendo um resultado positivo. Você acha que essas modificações elas vão ser mais frequentes agora que o Ramon conhece melhor o elenco, tem mais peças de qualidade, né? Do meio do ano para cá foi crescendo de produção. Esse ano é um ano que promete ser melhor que o passado? Eu acho que o time vai ganhando um pouco mais de força, um pouco mais de corpo, um pouco mais de consistência, porque os jogadores se conhecem e já começam a encontrar os atalhos e já sabe que tem jogador que gosta da bola no pé, tem jogador que não gosta, tem jogador que não gosta de bola ficar perto do adversário. São muitas características cada jogador tem um estilo de jogo. Então o companheiro tem que entender como é que esse jogador gosta de receber a bola e como ele também deve atender o companheiro quando ele estiver com a bola. Então é tudo uma questão de ambientação. O Corinthians teve uma ambientação muito rápida, né, no ano passado, conseguiu 9 vitórias consecutivas. Sim. Essa é a 10ª vitória do Corinthians, puxando já para esse ano. A entrada também dos titulares na etapa complementar modificaram muito o panorama da partida. Se você pegar no todo, vamos falar agora dos grandes: Palmeiras, Santos e Corinthians, que jogaram. O São Paulo não jogou. Já jogaram? Ainda. O São Paulo vai jogar só nesse final, na segunda-feira. Na segunda-feira, a segunda rodada. Segunda-feira, né, que vai jogar o São Paulo. Se você pegar os adversários do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, dos três, o adversário mais fraco quem pegou foi o Palmeiras. E o mais difícil era do Santos, né? E o mais complicado era do Santos. Não, se bem que, eu não sei, Bragantino... O viés é diferente, né? O Bragantino teve uma queda de produção vertiginosa no ano passado, mas o Mirassol, não sei como é que... É que o Mirassol fez 11 contratações para essa temporada. Então mudou muito o time. Então o Corinthians consegue se reabilitar no placar durante o jogo contra um adversário muito mais complicado do que o Palmeiras. O Santos faz uma vitória em casa
contra o Mirassol, contra um time que o goleiro teve que se virar igual, sabe, já viu charuto em boca de bêbado? Como é isso? Porque fica rola pra cá, rola pra lá. Tem isso? Tem, meu senhor. É charuto em boca de bêbado e fica virando pra cá, virando pra cá. É igualzinho. Se virou ontem o Gabriel Brazão no gol do Santos para resolver o problema. E o time do Corinthians, quando botou os titulares, aí vem a diferença. É muito mais consistente e conseguiu. Desculpa, Pascoalzinho. O gol da virada acaba saindo de um jogador que está longe de ser titular por tudo isso que a gente falou aqui, né? Não marcava desde abril, não tinha espaço no time. Mas eu gostaria de ouvir o Pedro Raul para a gente falar um pouquinho da importância que pode ter esse gol para a temporada dele. Muito feliz de voltar a marcar, um alívio. Nunca tinha passado por isso antes. Tava me incomodando muito. E melhor assim, garantindo a vitória num jogo muito difícil. E sobre o apoio dos meus companheiros, como eu falei antes, a gente tem um grupo que todo mundo torce por todo mundo. E realmente, ano passado eu tive um ano muito difícil, mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de apoiar quem estava vivendo um grande momento. E eu acho que esse apoio deles, esse carinho deles comigo também mostra isso, que eles estão comigo também. Isso, quando eu cheguei no vestiário ali depois do jogo, eu agradeci. É muito bom, muito satisfatório isso. E é isso, que seja um excelente ano para todos nós. A gente está vendo os números dele nesse jogo aí, né? Foi o primeiro em finalizações e no alvo, marcou um gol, então um para ele e um para o Thales Magno. Ações na área rival foi o quinto, foi o segundo do time, entrou no intervalo saindo do banco, né? Pascoal lembrou aqui, enquanto a gente estava ouvindo o Capita, banco, onde muitas vezes ele nem ficou na temporada passada. Não é isso, né? O jogador teve muitos problemas para conseguir entregar o que se espera dele, o que talvez o mínimo que se esperava de um jogador de frente. Mas assim, é início de temporada, né? E todo ano que começa você tenta uma retomada, é isso. Né? Um gol importante para a vitória do Corinthians, para ele também. Acho que chama atenção, Dani, porque assim, a gente, lógico que é o início, né? Mas o Corinthians, o time reserva do Corinthians, é um time de bons nomes, né? Eu acho que isso o torcedor pode olhar com carinho, assim. Porque tem jogadores que jogaram ontem, por mais que a gente sinta falta de algumas movimentações, enfim, mas são jogadores que podem em algum momento serem titulares do Corinthians, né? Como o Martínez, como o Alex Santana, enfim, o Romero que jogou, o Thales Magno. E se não forem titulares, jogadores que podem trazer algo positivo em algum jogo importante ou uma movimentação de peças, enfim. Então é isso, o torcedor acho que cobra um pouco sobre contratações, né? Então outros times contrataram, o Corinthians se movimentou pouco, né, com relação a esse cenário, mas é porque montou um bom time para terminar o ano passado e traz isso para 2025. Dá para recuperar o Pedro Raul, Pascoal? Eu acho que o Corinthians o tom dele ainda é de resignação, assim, né? Eu acho que tem que ser, mas o Corinthians precisa saber como é que ele joga. O Pedro Raul é muito forte no cabeceio, então precisa de bola na área para ele toda hora, para ele tentar fazer o gol de cabeça. Ele é um jogador que, se você levar a bola até a linha de fundo e fizer o cruzamento, é bem possível que ele faça o gol. Ele é mais alto que os zagueiros, invariavelmente. Ele é um jogador que ocupa bem o espaço, ele abre bem as asas dentro de campo. Né? Porque quando o cara abre a asa é que você vê o tamanho do cara dentro da área. Aí o zagueiro vem, bate no cotovelo, não tem como chegar. Você sabe muito bem como acontece. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para ele se recuperar. Eu só tenho dúvida numa coisa. Qual? O Corinthians ganhou o jogo 2-1. Mas eu não consegui ver o impedimento no Romero quando anulou o pênalti. Ele estava atrás da linha do meio campo. Eu não consegui ver. Gostaria muito, tenho muito interesse de saber, porque eu não consigo ver. E confesso para vocês, eu tenho muita dúvida a respeito disso. O VAR às vezes nos surpreende. Começou a temporada, tá o Pascoal reclamando do VAR no Brasil. É raro, mas acontece muito. Não, vai ter, um dia vai ter esse negócio de VAR. Esse negócio de VAR vai melhorar. Eles vão arrumar um VAR legal. Não vai ser comprado ali na loja. Olha só, informação importante que eu quero passar para vocês sobre o Pogba, de uma fonte que eu confio muito. Sabe aquela fonte assim que você fala, não, essa, entendeu? Falou, tá falado. Essa fonte me disse o seguinte: primeiro, né, tudo aquilo que a gente já sabe, o Corinthians fez proposta para o Pogba, já passei os valores, 3,5 milhões, ele pediu 4,5, aquela coisa toda. Seria um contrato muito parecido com o do Memphis Depay. Segundo, tá? Eu contei a história aqui também que o Pogba rejeitou a primeira proposta e pediu mais, né? E o Corinthians se dispôs a pagar esse mais,
tá? É claro, buscando um novo parceiro, e eu já havia adiantado a vocês também que o Corinthians fez uma proposta sem ter o segundo parceiro, contando com dinheiro só da patrocinadora Master. Então, o que está acontecendo, Samir? O que tem de novo? É que isso a gente já sabe. O que tem de novo é o seguinte: o próprio Corinthians, tá? Um dirigente do Corinthians, congelou a negociação por medo da patrocinadora Master sair, tá? O Corinthians estava negociando realmente, né, com o Pogba, né, de forma, né, vamos dizer, não vou falar avançada, senão já vão distorcer tudo que eu falo, infelizmente é assim, mas da maneira que eu falei, de valores, tudo, né, o Pogba até, enfim, demonstrou interesse de vir para o Corinthians, porque estava falando com o Memphis, estava conversando com o Pedro Silveira, só que, né, Pedro Silveira e companhia acharam melhor o Corinthians dar uma congelada nas negociações, porque eles temem que a patrocinadora Master do Corinthians venha a sair, tá? Aconteceu tudo o que aconteceu, deles não poderem, né, avançar, e eles já sabiam disso antes, me contaram, deles não poderem avançar na negociação por conta né, de sair esse decreto aí no Brasil, que eles não poderiam operar no Brasil. Eles ganharam numa liminar, só que essa liminar, né, que a gente ouve dentro do Corinthians pode ser cassada a qualquer momento. Então eles estão inseguros, estão atrás de outros patrocinadores já pensando no projeto Memphis Depay, e por isso deram um gelo na questão Pogba, porque se a patrocinadora atual sair, você imagina, ia ter que correr atrás de dinheiro para o Memphis e para o Pogba, aí seria muito. Então, gente, hoje o Pogba congelou, tá, e não avançou por conta da patrocinadora Master e do medo do Corinthians de perder a patrocinadora Master a qualquer momento. Essa é a verdade que você pode acreditar, tá certo? Ó, as explicações do Augusto Melo e do Ramon Dias não me convencem, tá? Em relação ao Fagner. Primeiro que o Ramon Dias, ele disse o seguinte, abre aspas em relação ao Fagner: antes de tudo, né, antes de tudo, né, ele diz aqui, né, só para a gente entender um pouco aqui, ele falou que o Corinthians, né, antes de tudo ele agradeceu, né, o Fagner, né, em relação aos serviços prestados ao Corinthians, mas ele, né, antes de tudo ele disse isso, mas falou que o Corinthians precisava abrir espaços, né, para os mais jovens, né? Antes de tudo tem que agradecer ao Fagner por tudo que ele fez aqui, mas o clube tem que pensar no futuro, fazer os jovens crescerem. Isso foi decidido em conjunto, não a curto prazo, mas a longo. E isso é uma necessidade, mas sempre vamos agradecê-lo pelo seu comportamento, é um grande profissional, tá? O Ramon não queria o Fagner, né, porque não gostava do Fagner. Me falaram que o Fagner, são informações que eu colhi dentro do clube, ele era muito bom para o ambiente, para o elenco, como liderança, como líder, tá? Eu não consegui achar uma fonte que viesse me falar que o Fagner era ruim para o elenco, a liderança dele. Pelo contrário, só ouvi elogios. Eu acho que essas fontes minhas estão certas, porque na TV Corinthians, muito se destacava o Fagner, né, no vestiário após os jogos. Enfim, então essa questão, essa birra que o Ramon pegou com o Fagner, para mim trouxe prejuízos ao Corinthians. Primeiro que o Augusto veio falar que é 50-50 e que se o Fagner jogar 50% dos jogos no Cruzeiro, o Cruzeiro vai pagar 60%. Legal, interessante, mas vai pagar 60% da CLT, porque o Corinthians rachou com o Cruzeiro apenas a CLT, né, considerações das leis trabalhistas, 50 para cada, 300 mil para cada. E aí vai pagar um pouquinho a mais, 60, vai pagar quanto? Vai pagar 400, o Corinthians 200. Mas e os outros 500, né, que o Corinthians, né, que o Corinthians vai ter que arcar em relação... Desculpa, e os outros 300, né, que o Corinthians vai ter que arcar em relação ao Fagner? Porque o salário do Fagner é 500, tá? O salário do Fagner é 800. Ele é o salário dele. Só que são 600 de imagem, não são 600 de CLT e 200 de imagem. Quer dizer, os outros 200 que sobram ainda ficam com o Corinthians. Então o Corinthians paga os 300 hoje da CLT e os 200 de imagem. O Corinthians paga 500 e o Cruzeiro 300. Grande coisa, o Corinthians vai pagar
o Corinthians vai pagar, em vez de pagar 500, vai pagar 400. Desculpe, não convence, foi um mau negócio. E se quiser buscar um lateral agora no mercado, 300 mil você acha um igual o Fagner para ser reserva do Mateuzinho? Enfim, complicado para mim, não me convence nenhum dos dois, foi um mau negócio. Ainda mais quando você se recorda que o Fagner tinha contrato até o final do ano e a diretoria resolveu adiantar a renovação por mais 2 anos com o Fagner, que é um absurdo. Você renova para depois emprestar. Podem falar o que for. Eu acho que um bom corintiano e uma pessoa de bom senso inteligente sabe que é indefensável essa negociação com o Cruzeiro, porque se trata de um clube rico, né, de um clube com muita grana que está esbanjando dinheiro, e você vai pagar para o Fagner jogar no Mirassol, você está errado, mas ainda você fala, pô, é o Mirassol, né? Agora, pô, o Cruzeiro, cheio da grana, SAF, aí tá de brincadeira. Indefensável e não adianta. Se o Corinthians ganhar um descontinho dos 500 que paga, vai ganhar um descontinho aí de R$100, de 100 mil. É muito pouco. Então é isso, Rafael. O Coringão se representa após vitória em estreia e escreve mais 9 jogadores para o Paulistão. O timão que voltou às atividades após vitória contra o Red Bull Bragantino. E agora se prepara para o duelo contra o Velo Clube domingo. O Corinthians que voltou a treinar no CT Joaquim Grava após a vitória em cima do Red Bull por 2-1 em Bragança Paulista. E a comissão técnica dividiu o treinamento. Quem atuou por 45 minutos e a equipe técnica dividiu os grupos. Quem atuou por 45 minutos permaneceu na parte interna do CT, em trabalho regenerativo. O restante do elenco é que fez um exercício em campo reduzido. Na tarde desse sábado, Ramon Dias deve preparar o time titular, que possivelmente terá mudanças em comparação com os 11 que iniciaram o jogo na quinta-feira. Para o duelo de final de semana, o Timão inscreveu mais 9 jogadores da base para a lista B da competição, com nomes da delegação que defende o clube na Copinha. E os novos inscritos no Paulistão que veio da base do Corinthians são aí o goleiro Arthur Borg, Matheus Correia, lateral Jacaré, zagueiro Guilherme Gama, e meio-campistas Dieguinho, Lucas Molina, Pedro Tomás e Vitor Dourado, e o atacante Nicolas. Então esse aí foi o deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. E então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!